pessoal do YouTube, Fox na área, e dessa vez indo analisar mais um filme que tá na Netflix, que no caso é Full Metal Alchemist. Pra mim, eu diria que pelo menos a expectativa perante esse filme se tornou algo um pouco considerável, ainda mais que Full Metal Alchemist, o anime em si, é algo que muitas pessoas, no caso, que viram e tal, acham que realmente é um anime com uma qualidade muito boa. Então, independente seja o normal ou o Brotherhood, então, com certeza, muitas pessoas ficaram esperando em relação ao lançamento desse filme e o conteúdo presente no mesmo. Principalmente porque muitas pessoas ficam comparando com o anime para apontar se isso está certo, se está errado, só porque não tem tal elemento, né? Então, como sempre, eu vou levar em consideração as mais importantes, mais significativos e tudo mais. Então, vamos começar com essa análise. Então, galera, antes de eu começar a falar precisamente do filme, eu gostaria de comentar que eu não vou fazer uma comparação em relação ao anime. Talvez eu faça num vídeo separado, mas nesse vídeo, especificamente nessa análise, eu vou falar somente do que eu vi no filme, do que foi apresentado. Eu não ligo se tá diferente, se tá igual ao anime. Talvez eu faça leves comentários, mas nada relacionado à comparação para negativar o povo, sabe, colocar coisas positivas, no máximo alguma menção falando, olha só, teve referências, no máximo isso, mas no geral eu não vou usar o anime para negativar o filme ou vice-versa. Então vamos começar com essa análise, primeiramente falando da temática da coisa. Primeiro que esse filme trata de um assunto um tanto, quer dizer, bastante original, que no caso é alquimia, que é simplesmente a questão da troca equivalente, você usar um certo elemento com a massa e tal para construir uma outra coisa. Então é uma coisa que, assim, eu pessoalmente eu nunca vi isso em nenhum filme, sabe, diferente. Então eu tenho que dar pontos em relação à originalidade da mesma. Agora, sobre as problemáticas envolvendo a alquimia, também se tornou outro ponto de atração, porque trouxe um realismo perante isso, dizendo que há as consequências e efeitos colaterais perante aquela coisa, né? Tratando como se fosse apenas algo qualquer. Então o filme de início já dá certo um charme por causa da questão da alquimia em si e toda a questão fictícia envolvendo a troca de matérias ou até mesmo uma tentativa de transmutação humana e com seus devidos erros. Sobre os personagens principais e suas situações, nós temos a questão dos personagens serem de certa forma deformados, né? O personagem principal não tem um braço e uma perna e o outro não tem nada, né? A alma dele foi colocada numa armadura oca e por causa disso eles estão atrás da pedra filosofal para tentar recuperar os corpos. Ok, uma caminhada do herói interessante, ainda mais com a aparição da pedra filosofal no meio. Agora, sobre essa questão da busca do herói e toda a sua passagem em vários cenários, eu tenho que dizer que várias situações que os personagens passaram se tornaram até um pouco rápidas demais. No início do filme nós temos um sacerdote, ou pelo menos alguém que faz milagres, que o protagonista acaba falando que, olha, ele é uma farsa e tal. Aquilo ali eu senti que foi muito corrido. Claro que o filme já começa numa correria e tal, pra tentar chamar a atenção com um efeito de adrenalina, mas eu diria que aquilo deveria ter sido um pouco mais aproveitado. Eu acho que seria muito mais apropriado, porque simplesmente as coisas ficam muito rápido na questão de explicações. E não é só os acontecimentos, mas também a reação dos personagens, tanto na questão de desenvolvimento da trama, quanto de humor. E é isso, eu já vou caindo na questão de atuação não só dos protagonistas, mas também das figuras de fundo. Nós temos, claro, elementos humorísticos e junto a isso também nós temos claros momentos onde certas tramas têm que surgir. E o surgimento dessas tramas e como a questão do humor, pra mim, em muitos momentos foram forçados demais ou simplesmente muito corridos. Como eu falei, a questão do sacerdote do início, ou simplesmente a questão de, como eu posso dizer, investigar sobre o quinto laboratório, ou sobre o Dr. Marco, sobre o Tucker e a Nina. Então, são coisas que aparecem, você cria um laço com a situação para ficar curioso sobre o mesmo, e aquilo é solucionado rapidamente. Nem parece que o filme tem 2 horas e pouco, que pra mim é um tempo considerável para apresentar várias coisas e as mesmas serem aprofundadas, mas o filme parece que tem uma leve deficiência em relação a isso. Parece que eles estão correndo demais, querendo apresentar todos os elementos que o anime apresenta, pelo menos uma grande parte daquilo. E que não necessariamente isso é uma obrigação, não é necessário. Você pode apresentar pouca coisa e ter uma qualidade excelente, mas parece que o filme decidiu colocar tanta coisa que vários pontos tiveram que ser corridos.
Então, esse se tornou um problema considerável. Outra coisa é a questão da atuação. Eu falei do ponto de humor, que realmente é forçado em muitas vezes, mas a questão da atuação em si, eu tenho que dizer que é um tanto medíocre. No início do filme, nós temos duas crianças que acabam perdendo a mãe. E, cara, isso é uma tragédia familiar. E o filme não demonstra a emoção das crianças. E como também outras situações que simplesmente tudo se baseia no personagem ficar gritando, socando o outro, mas a feição, ou simplesmente o processo de reação não é natural. Não é natural. Então leva outro questionamento sobre a atuação em si, onde a maioria é forçada ou medíocre, caindo pra coisa ruim. É simplesmente isso. Sobre o figurino, eu diria que tá tudo certinho lá, tentaram imitar os personagens do anime. Essa comparação não é pra negativar nem positivar, é simplesmente dizer que tá parecido e tal. O anime, quer dizer, o filme também apresentou algumas referências boas ao próprio anime, mas só quem viu vai entender essas referências, de modo geral é apenas uma outra observação. E sobre as cenas de luta e seus efeitos, eu diria que novamente caiu no ponto de mediocridade. Nós temos efeitos bem ruinzinhos, que eu acho que poderiam ser muito melhores. Pra mim lembrou muito Dragon Ball Evolution, ou até mesmo em certas situações o próprio filme do Scooby-Doo, aquela coisa antiga, horrorosa visualmente, mas é engraçado. Mas é isso, os efeitos especiais, a atuação e alguns rumos do desenvolvimento do filme parecem ser coisas apressadas e ou mal feitas. Então o filme, ele começa bem, mas você já vai percebendo que a coisa não é aquela coisa muito boa, que vai se transformando em uma certa camada apressada, fica uma coisa estranha, caindo para o exagero em várias situações. E finalizando a história, nós temos simplesmente isso, dois irmãos indo atrás da Pedra Filosofal, com cenas de luta mais ou menos realmente efeitos medíocres, a atuação medíocre para ruim, algumas referências, também tivemos a questão do figurino que tá igual, tá aí nada demais. Uma outra coisa também é que os vilões, no caso, por mais perigosos que eles aparentam ser, parece que eles magicamente aparecem em alguns cenários sem nenhuma lógica precisa, ou simplesmente não foi mostrado com precisão o objetivo deles. Parece que eles estavam lá só fazer o mal, mas pra que aquele mal? O filme finaliza com um gancho, mas eu tô com muito medo dessa continuação, porque, sabe, não pareceu chamar tanta atenção assim. Então eu diria que, de modo geral, Fullmetal Alchemist, da Netflix, é um filme que tenta respeitar o anime, que tenta trazer pelo menos elementos do Fullmetal Alchemist Brotherhood. Não é o normal, o Brotherhood pareceu que ficou muito mais fechado na questão do filme, dos elementos apresentados. O progresso do herói é normalzinho, nada muito, sabe, espetacular. A temática é atraente, mas na prática é outra coisa. Os efeitos são medíocres, a atuação também, o humor exagerado. Então pra mim foi mais um filme que deu um soninho do que realmente algo que fique, caramba, que coisa incrível, né? Então, sem falar também do ator que, cara, pra mim aquela peruca loira não dá pra levar a sério, não dá. Fullmetal Alchemist, a história original se passa numa Alemanha, ficou meio diferente, tem até o Führer e tudo mais. Mas, cara, colocaram um japonês loiro no meio, enfim, ficou um troço esquisito. Mas, de modo geral, apenas soma com a negatividade que eu acabei percebendo durante o processo do mesmo. Então, essa é a minha análise, sacou? Essa é a minha visão. Eu realmente eu não me senti atraído pelo filme, eu fiquei com um pouco de sono. Eu senti as referências e tal, mas, de modo geral, nada demais. Então, como nota, assim, eu vi que eles se esforçaram, eu vi que foi uma coisa legalzinha, mas nada muito bem feito. Então, como nota, eu acho que eu vou dar nota de 5 a 5, 5 indo pra 5,5. Realmente, pra mim, não foi lá essa grande coisa. Pra mim não foi. Eu acho que poderia ter sido muito melhor se eles tivessem pegos poucos menos elementos e ter tratado com mais aprofundamento do que forçar a coisa. Uma outra coisa também é a relação dos irmãos. Alphonse e Eric fica metade do filme desmaiado ou confuso. Ele mal aparece. Quem mais aparece é o Edward Eric querendo trazer a justiça, assim, vou trazer o corpo do meu irmão de volta, vou fazer a coisa do meu jeito e tal. Mas o outro irmão mal aparece, a relação de fraternidade entre os dois também não é muito bem aproveitada, o máximo que temos é eles brigando com o outro e tal, por causa de que, eu estou confuso por causa das minhas memórias, e o outro quer, não, eu fiz tudo pra te ajudar, mas no final é somente isso. Realmente não tem uma ligação muito fraterna ali, até mesmo não tem nem muitos flashbacks mostrando isso.
Eles são irmãos, mas não parece. Não parece. Parece que eles são mais amigos ou algo assim. Então, realmente fica meio difícil de ver a questão fraterna no meio disso. Então, galera, essa é a minha análise. E a Inri também, cara. O que ela tá fazendo no filme? A garota, que é a mecânica da coisa, que não parece ser tão mecânica assim, ela fica fazendo mais careta do que alguma coisa natural. Então, fica muito difícil de ouvir aquilo e dizer, caraca, que coisa de qualidade. Né? Então, infelizmente, esse filme não serviu como uma coisa atraente pra mim. E como nota, como eu falei, a 5 para 5,5. Então, se você gostou do filme, desculpe, mas pra mim não foi lá grande coisa. Então, essa é a minha análise em relação ao filme. Se você gostou, você pode curtir, compartilhar, fazer qualquer coisa, pode dar o canal crescer. Então, esse foi o vídeo. Fox, partilha no próximo vídeo. Valeu!